Imagine ouvir, ao longe, o som grave dos tambores ecoando pelas montanhas. O chão treme, a poeira sobe no horizonte. Não é uma tempestade. É o exército otomano avançando. Para muitas aldeias nos Balcãs, no Cáucaso e no Oriente Médio, aquilo não era apenas mais uma guerra. Era o fim de tudo. Casas seriam queimadas, homens mortos, e as jovens levadas. Mas para algumas meninas, especialmente as virgens, a captura não significava a morte imediata. Significava algo que muitos relatos descrevem como pior, o apagamento completo da própria existência. Dentro da lógica do império, essas jovens não eram vistas como indivíduos, com nome, história ou família. Eram consideradas parte do espólio de guerra, mercadorias valiosas, peças de um sistema de poder. A imagem romantizada do harém, com sedas, perfumes e música suave, não reflete a realidade de quem estava lá contra a própria vontade. O harém imperial era um espaço rigidamente controlado, com hierarquias rígidas e disciplina absoluta. Um ambiente fechado, onde cada gesto era observado e cada erro podia custar caro. Logo após a captura, começava a primeira violência, a ruptura da identidade. As meninas eram separadas de suas famílias, recebiam novos nomes, eram forçadas a aprender outro idioma, outra religião, outros costumes. Era um processo sistemático de transformação cultural, uma tentativa deliberada de apagar o passado. Historiadores relatam que muitas não suportavam essa ruptura. Algumas tiravam a própria vida antes mesmo de chegar ao destino final. As que sobreviviam eram treinadas. Aprendiam música, dança, etiqueta, postura, mas não se tratava de educação no sentido moderno. Era preparação para servir aos interesses do palácio. As consideradas mais belas ou mais promissoras podiam ser levadas para o núcleo mais interno do harém, ligado diretamente ao sultão e à dinastia. Ali, a vida era ainda mais controlada. Gravidez, alianças políticas, favoritismos e rivalidades podiam determinar quem ascendia na hierarquia e quem desaparecia. Os registros históricos falam de punições severas dentro do sistema, incluindo execuções silenciosas, especialmente quando havia suspeitas de deslealdade ou ameaça política. O harém não era apenas um espaço doméstico, era também um centro de influência e intriga, onde decisões afetavam o destino do império. E as que não eram escolhidas para o palácio imperial? Muitas eram distribuídas como presentes a oficiais, governadores ou vendidas em mercados de escravizadas espalhados pelo território otomano. Caravanas cruzavam longas distâncias, transportando essas jovens para destinos incertos. Algumas morriam no caminho. Outras desapareciam da história sem deixar vestígios. Grande parte do que sabemos hoje vem de relatos de diplomatas estrangeiros, registros administrativos e estudos acadêmicos posteriores. O sistema era complexo, estruturado e profundamente marcado pela desigualdade de poder. É importante entender que práticas de escravidão e captura de guerra não eram exclusivas de um único império naquele período histórico. Diversas potências, em diferentes regiões do mundo, participaram de sistemas semelhantes. Isso não diminui o sofrimento das vítimas, pelo contrário, amplia a dimensão do problema humano. Essas jovens tinham nome, tinham família, tinham sonhos. Foram arrancadas de suas terras e transformadas em instrumentos de alianças políticas, heranças dinásticas e demonstrações de poder. Revisitar essa parte da história não é alimentar sensacionalismo. É reconhecer que por trás das narrativas de impérios, batalhas e sultões, existiam vidas individuais marcadas por dor e silêncio. Quando olhamos para o passado com honestidade, damos voz a quem foi calado. E talvez essa seja a única forma de devolver humanidade àquelas que foram tratadas como objetos. Porque, no fim, o que foi tirado delas não foi apenas a liberdade, foi o direito de existir como quem eram. E contar essa história é impedir que elas sejam esquecidas.